Olá, muito boa tarde, está no ar o CPT na TV. Com muita alegria a gente vem mais uma vez almoçar com você. Afinal de contas, todo sábado ao 12h30, a gente tem um horário marcado aqui na Ubra TV com o melhor da programação da Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Com muita música, mensagens, bate-papo e entrevistas sobre diversos assuntos. Você confere 24 horas por dia em radiocpt.com.br. E também é convidado a assistir os nossos vídeos no facebook.com/radiodaielb e agora também no YouTube, youtube.com/radiocpt. E a gente quer abrir o cardápio de hoje falando sobre o trabalho do jovem na missão urbana. Confira uma entrevista muito legal com a presidente da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, do Distrito Rio de Janeiro, a Ana Caroline, e o seu vice-presidente, Luiz Henrique. O Rio de Janeiro ele já tem um status de bastante violência, né? Então aqui a gente tem sim algumas áreas restritas e aí, por isso a gente toma um cuidado, por exemplo, quando a gente quer fazer missão social em comunidades, por exemplo, né? A gente tem todo esse cuidado, a gente sempre evita estar em grupos e está sempre informando a congregação local, para a gente não sair já entrando assim e acontecer algum imprevisto de pararem a gente perguntar quem a gente é, por exemplo. Né? Já aconteceu isso com vocês, especificamente? Olha, acontece todo domingo comigo. Não, é que eu me coloco assim, eu fico pensando como é que eu reagiria nisso, eu não sei, sabe? É bem crítico. Bom, eu sou de Belford Roxo, né? Eu moro no centro do Rio, mas todo domingo eu venho pra cá porque eu gosto da congregação daqui, é aquele apego, né, que eu tenho. E lá a situação tá bem crítica mesmo, porque, por exemplo, quando eu venho pro culto, geralmente é quase rotina isso, eu tô passando e os caras, e é bem próximo à igreja, né, os caras estão, tipo, armados, assim, na porta da igreja, sabe, a gente passa, tem que falar boa noite e tentar relevar, mas é um risco, né. Com o pastor também, né. Com o pastor, nossa, o pastor... O pastor daqui é o mesmo na Rua Sul, por serem bem próximas. Qual é o pastor? Que vai pra lá, é Martiniano. O pastor que vai pra lá acaba trabalhando nos dois lugares. Aí ele mesmo conta de momentos que ele foi pra Belford Roxo para dar o culto lá. E o pessoal, eles praticamente recebem o pastor armado já. Não, peraí, é o pastor daqui da igreja, deixa ele passar. Então, já tem esse contato, já conhece, sabe que ele já vem aqui todo domingo, ele tá aqui nos trabalhos, ele é da igreja. Agora, a pessoa desconhecida que você nunca viu, aí já é um pouco mais complicado. Tanto que quando a gente sempre vem junto com o pastor, né? Eu, por exemplo, quando venho, sempre no mesmo carro do pastor. Então, tem essa coisa. E tem umas restrições de localidade até mesmo para eventos do distrito, né? Por exemplo, a gente tem a PEN, Tijuca e Copacabana, que tem um acesso melhor. Mas aí, por exemplo, a gente não faz um evento em Belford Roxo, porque é muito arriscado levar todos os jovens do distrito para lá. Para poder garantir a segurança deles também, né? Isso, não tem como. Certamente eles iriam parar e perguntar quem são vocês, sabe? E aí a gente tem que tomar esse cuidado também com os nossos eventos distritais e tudo mais. O Reunião CPT vai ao ar toda segunda-feira às 2h da tarde em radiocpt.com.br. Agora a gente quer falar sobre um assunto um pouco delicado. Crescer ou não crescer? Afinal de contas, é difícil deixar de ser criança hoje? E ser adulto é realmente complicado? As nossas crianças estão preparadas para enfrentar essa fase de desenvolvimento? Confira a entrevista com a psicóloga Cristina Tim Lima, falando sobre o assunto. Existe essa encruzilhada? Tipo assim, os jovens, como eles estão hoje aí com tanta influência, com tanta coisa, com tanta informação, enfim, né? Eles são bombardeados por um monte de coisa. Existe neles essa encruzilhada, assim, crescer ou não crescer? Tipo existe, Magali, cada vez mais. E a gente, claro, quando estuda, né, a teoria do crescimento do desenvolvimento humano, a gente vê que já existe, sim, sempre, em alguns momentos, os conflitos que são pertinentes a crescer ou não crescer, na criança também. E até os pediatras dizem que existe também a dor física, né, do crescimento. Pode haver dor dos ossos, das juntas. Eles têm dor nas pernas, né? Quando eles estão... Exato. Então, nem todos sentem, né? Mas alguns sentem mais. E existe uma dor emocional, psicológica, bem importante no crescimento, em todas as fases, né? Deixar de ser criança é muito doloroso.
Eu tenho uma paciente adulta que sempre fala, ela é muito saudável hoje em dia, né? Ela já está há uns 4 anos em terapia, já está dando alta, e ela sempre fala, ai, como eu gostaria de voltar a ser criança, porque era tão bom, minha infância foi maravilhosa, era um lugar seguro, onde eu estava lá na infância, com os meus pais, com meus familiares, avós, e eu tenho memórias ótimas, e ser adulto está muito complicado. Ela tem 28 anos, né, e ela está naquela faixa etária que hoje a Organização Mundial de Saúde estabelece como início realmente da maturidade do adulto, né, em torno de 28, 30 anos, que antigamente era mais cedo, mais precoce, né, a adolescência hoje ela está mais longa, e por fatores sociais, econômicos, né, enfim, no mundo inteiro, a adolescência se prolongou, né. Então, a gente nota, assim, isso muito na clínica, as dores do crescimento, as resistências até ao crescimento, porque é muito difícil ser adulto no nosso mundo hoje. Antigamente, quando eu digo antigamente, é no tempo do meu avô, né, a minha mãe sempre diz, todo mundo queria ser adulto rápido, todo mundo queria crescer muito rápido, ser grande logo. Eles não viam a hora de ser adultos, né, porque eles achavam aquilo o máximo. E hoje é o contrário, hoje as crianças e os adolescentes não querem amadurecer e crescer, porque é muito difícil. Eles veem as pessoas adultas tendo muitos problemas, tendo muitas dificuldades, muitos medos, muitos conflitos, e a tendência deles é cada vez mais adiar o crescimento, e isso eu falo de modo geral, né? Do 0 aos 20 e poucos anos, todo mundo tenta postergar ao máximo. Em geral, os jovens tendem a adiar o amadurecimento, né? E seguidamente a gente vê assim, eles até teriam vontade de ter mais liberdade, mais autonomia, e eles até almejam isso, né? Mas às vezes o contrário acontece, daí os pais super protegem e também acabam não facilitando muito a saída deles para conquistar as suas próprias autonomias, né? Em vários campos. O temperamento é aquilo que a gente já nasce com ele, né? São as características únicas de cada um de nós, como as digitais, como o nosso rosto, cada um já vem com aquele conjuntinho de traços, né, que a gente chama de temperamento. O bebê, com 2 dias, você já vê o temperamento dele, né? Tem o bebê que já é um bebê exigente, chorão, que se não ganhar uma mamar na hora, já abre o bocão e já faz um escarcéu. Tem aquele bebezinho calmo, tranquilo, que todo mundo sacode, leva pra cá e leva pra lá, ele nem acorda de tão tranquilinho que é, né, e dorme, mama tranquilinho. Tem aquele outro bebê que já é mais sensível a tudo, né, exige atenções diversas, diferentes. Então, até mesmo filhos gêmeos, né, tem estudos que mostram as diferenças de temperamento, né, de cada um. E, claro, não tem receita pronta, né, isso é um problema. E não vem com... Não vem o manual. O manual direitinho pra gente saber como fazer, né, então a gente vai descobrindo com erros e acertos, e faz parte errar, faz parte a gente tentar e não conseguir, né, mas a gente vê os pais, em geral, tentando fazer o melhor, né, pelos seus filhos, e isso é bacana, né, de ver. E se fala bastante hoje, né, sobre a questão da depressão, síndrome do pânico, essa coisa assim, porque todo mundo tem medo, né, a insegurança tá por aí. Isso afeta bastante essa gurizada também? É muito importante isso também, sim, afeta muito, né, as crianças hoje têm, até porque os pais estão com mais medo também, então elas também acabam sentindo, porque medo é aprendido, né, o medo é transmitido de geração em geração. As crianças vão aprendendo a ter mais medo ou menos medo de acordo com os adultos, né, à sua volta. Então, às vezes, tem adultos que já têm um medo exagerado até,
e vão passando muito temor para as crianças, né? Elas ficam com mais medo do que deveriam ter, ou menos. Claro, tem casos também que as crianças não têm noção, que também é muito ruim, né? Acabam sem noção de nada, mas o pânico, ele normalmente vem quando já antes existia uma crise de ansiedade muito grande por muito tempo, e vai culminar num transtorno do pânico, né? E daí sim, tem sintomas físicos bem presentes, né? E a criança, até tem criança que demonstra, assim, muito cedo já que ela tá com ansiedade. Ai, mãe, tô com dor de barriga. Ai, mãe, tô com dor de cabeça. Aí ela não sabe dizer que ela tá com medo da prova que vai ter, né, amanhã. Mas ela já começa a fazer sintomas psicossomáticos e já é uma ansiedade que tá ali instalada, né, por alguma razão, algum medo dela. E por isso que é tão importante a gente ouvir as crianças, né? E abrir um espaço de escuta para elas poderem falar melhor. Mas como que é essa dor de barriga, né? Desde quando você sente? O que você acha que pode ajudar para diminuir, para passar a dor de barriga? Precisa ir no médico? O que precisa? Precisa uma massagem, né? Às vezes precisa um colinho, precisa conversar, né? E dar um espaço para a criança já ir demonstrando que ela não vai ser julgada nem criticada por estar com medo, por estar ansiosa, né? Porque às vezes ela acha que não vai ser bem compreendida, então ela não fala, né? E claro que toda criança tem o medo da rejeição. Esse também é aprendido, né? Porque quando chega em um ambiente e ela não é muito bem recebida, ou ela pensa que não é muito bem recebida, ela já começa a ficar com aversão àquele ambiente, ela já não quer mais ir naquele ambiente, né? Por isso na escolinha dominical também é tão importante, assim, as crianças perceberem o quanto elas são bem acolhidas, o quanto é bom. A revista CPT Kids vai ao ar toda segunda-feira às 10h30 da manhã em radiocpt.com.br. Agora a gente quer falar sobre relacionamento. O celular, afinal de contas, atrapalha o relacionamento? Confira o bate-papo com o pastor Valdemar Garcia Júnior e sua esposa Silmari Carvalho no DR da CPT, falando em como o celular pode desconectar o casamento. Cuidado aí, porque realmente o telefone, a tecnologia, ela também acelera muito a gente. Isso é uma coisa curiosa, né? Essas tecnologias foram criadas para a gente ganhar tempo. E parece que a gente está mais ocupado do que antes, né? Porque o tempo parece passar mais rápido. A gente percebe isso, tenta fazer o teste de ficar um dia sem o celular, como o tempo demora mais a passar. E como a gente se envolve quando você está realmente no celular e você fica. Tem um outro estudo que eu me recordo bem, que o mercado de livros está preocupado, que a indústria do entretenimento ele tem crescido. Por exemplo, hoje já o americano médio, lá nos Estados Unidos, ele fica 2 horas por dia no YouTube, vendo vídeo já. Então ele não tem tempo para ler, e a leitura, né, ela exige mais de você do que ver um vídeo. Então hoje já as pessoas ficam 2 horas só vendo filmes, né, as séries, esse tipo de coisa. Streaming, né? Então cada vez mais no celular. E é interessante que o celular, não sei se todos os celulares, né, o nosso modelo tem isso, ele mostra quanto tempo eu fiquei com ele ligado. E eu fico em média 2 horas a 3 horas assim por dia com o celular. Óbvio que como eu olho, né, no trabalho ali a gente recebe WhatsApps e tudo, você conta esse tempo, mas é um tempo bem precioso da tua vida, mais de 10% do teu tempo, considerando que você dorme de 6 a 8 horas. Então você vê que... Né? E quanto tempo daí a gente acaba ficando entre nós, né? Mas por que o uso do celular tem um impacto tão grande sobre a saúde mental das pessoas? Eu acho assim, coisas que a gente percebe, que eu andei pesquisando, né? O que faz com que para que haja essa desconexão, né? É um envolvimento de você realmente não dar atenção para o outro. Eu anotei alguns pontos aqui, né? Essa coisa assim de você gerar dúvida no outro. Por exemplo? Do que você está vendo, do que você está assistindo, com quem você está conversando. É interessante isso, né? Então,
quando o seu parceiro fica no celular em vez de dar atenção para você, isso de uma certa maneira é uma rejeição também. Sim, ele prefere ficar no celular conversando com outra pessoa ou vendo outra coisa que deve ser mais interessante do que ficar comigo. Eu marquei aqui, né, que a pessoa pode se sentir assim que o que você está vendo ali é muito mais importante para aquela pessoa do que está na tua companhia. Ele é prejudicial porque então ele pode causar um sentimento de rejeição na pessoa. Ela pode se sentir ignorada, trocada, né? Trocada, né? Então ela pode até pensar assim: puxa vida, eu sou tão ruim que ele está me evitando, ele está fugindo de ter momentos comigo mesmo. Ciúme, né? Quando é interrompido, né? Que mensagem eu estou passando, né? Quando eu estou ali num momento romântico, no almoço com a minha esposa, que eu estou mais interessado no celular do que em você. E uma palavra muito forte que diz aqui é que esse tipo de fatores que vai agregando e que vai acontecendo com esse distanciamento, com essa desconexão por causa da mídia. Vibrou até caiu o celular. Seja né, celular, seja, sei lá, TV, alguma outra forma, né? É o apodrecimento das feridas, dessa coisa de você se sentir tão rejeitada, ou tão deslocada, desconectada da relação, que isso vai com que realmente haja um rompimento total. Não há mais espaço para você na minha vida. Pensa, né? Que coisa mais triste isso. Mas é justamente quando... às vezes a gente não tem essa intenção. Nossa, eu nunca quis dizer que a minha esposa é menos importante do que o meu celular, mas às vezes é a mensagem que eu estou transmitindo pela minha atitude. E às vezes é o momento que a pessoa está ali, que está do teu lado, está passando por algum momento difícil, ou a tua relação não está tão bacana que você não está percebendo isso e vocês não estão conversando para que consigam juntos reverter essa situação. O DR na CPT vai ao ar toda sexta-feira às 2h da tarde em radiocpt.com.br. E agora chegou o momento da mensagem, reflexão à luz da Palavra de Deus. Confira a mensagem do pastor Martinho Zonta, apresentador do programa Pergunte ao Pastor, falando sobre a linguagem de Deus. Uma doença grave avançava no interior da África. O sucesso do tratamento dependia da correta aplicação dos medicamentos. Por isso, os pacientes tinham de ser instruídos. Cada um deveria receber a explicação de como aplicar o remédio. Uma equipe viajou para o local, uma equipe médica. Moradores reunidos, ansiosos para ouvir as instruções de como aplicar o remédio. Mas no momento em que os visitantes começaram a falar, uma surpresa. O intérprete não chegara ao destino. É aquela pessoa que deveria interpretar e traduzir a linguagem dos médicos para o povo. E agora, como se fazer entender? Preocupação, tristeza. Nunca se imaginou que falar a mesma língua pudesse ser tão importante a ponto de fazer a diferença entre vida e morte. Os cristãos de Corinto haviam se esquecido disso. Alguns queriam impressionar usando palavras incompreensíveis. Alguns queriam falar uma língua desconhecida. Falavam uma língua desconhecida. Todavia, Paulo reconduz os desviados ao caminho certo. Cristãos não estão aqui para pronunciar palavras sem sentido. Se fizerem isso, os outros pensarão que estão diante de um bando de loucos. É a palavra do autor dessa reflexão. Ele continua: de fato, fazer-se entender é o objetivo do próprio Deus. Preste atenção nisto. O Senhor Jesus Cristo nunca usou uma língua desconhecida para falar com seus escolhidos. Nem os anjos o fizeram. O Criador fala com você dizendo assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O Senhor fez você entender quão grande é o amor que Ele tem por você e por todos à sua volta. Sua palavra está numa língua que você entende. E por isso devemos dar graças a Deus, porque Deus fala conosco uma linguagem que nós entendemos.
E o CPT na TV chegou ao fim, mas não fique triste não. Você é convidado a acompanhar a nossa programação 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Assista também a nossa transmissão por vídeo no facebook.com/radiodaielp e também pelo youtube.com/radiocpt. Desejo a todos um abençoado final de semana e espero vocês no próximo sábado, aqui na Ubra TV, ao 12h30. Tchau, tchau!